Existem coisas que nós não conseguimos compreender. Fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais. Coisas que estão além da imaginação. Você pode se tornar membro do canal e receber alguns benefícios, como acesso antecipado aos relatos e ter o seu nome aqui na abertura. Então veja a possibilidade de se tornar membro e ajudar o canal a crescer. Chegou no canal por uma indicação do YouTube? Aproveite, se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E se puder, indique o canal para quem você acredita que gosta desse tipo de conteúdo. Aqui no canal Relatos do Além, eu sou o interlocutor das histórias enviadas para nós, mas vocês decidem se acreditam nelas ou não. Clique em curtir e compartilhem em suas redes sociais. Relato: o arruaceiro sumiu nas garras do lobisomem. Olá, anfitrião, me chamo Rafael e moro em Belo Horizonte. Tenho 48 anos. Eu nasci em Pernambuco e vim morar aqui em Minas Gerais faz uns 10 anos. O relato que quero contar aconteceu no ano de 2002, em uma cidade do interior de Pernambuco, onde eu nasci. É um fato intrigante e misterioso que aconteceu na minha região. Não foi comigo, mas quando me contaram, eu realmente fiquei bem impressionado e gostaria de compartilhar com vocês. Eu sempre acreditei em histórias sobrenaturais, e essa, sem dúvidas, é uma das mais macabras e misteriosas que eu já ouvi, pois mesmo depois de anos, não se sabe direito o que realmente aconteceu. Então, vamos à história. Naquela época, eu ainda era mais jovem e morava na região e acabei sabendo de um sujeito que vivia lá chamado Raimundo. Eu não cheguei a conhecer o homem, mas alguns colegas o conheceram e sabiam que ele era o típico homem problemático, que arrumava encrenca com muita gente por lá. Eu até fiquei sabendo de rumores que ele havia falecido repentinamente, mas ninguém sabia direito o que aconteceu. Outras pessoas diziam que ele só tinha sumido no mundo, mas com certeza tudo isso tem a ver com os fatos bizarros que vou contar aqui. Pelo que eu fiquei sabendo, esse tal Raimundo tinha uma esposa e uma filha recém-nascida. Ele trabalhava como caseiro em um sítio na região, mas só no período noturno, ficando nos fundos em uma cabana de madeira que usavam como depósito. Ele ficava mais como um vigia noturno no lugar, para evitar que animais invadissem. O dono não morava lá e só aparecia vez ou outra. Durante o dia havia outro rapaz que trabalhava por lá, cuidando dos animais e da casa. O proprietário não sabia da fama ruim do Raimundo, então o contratou assim mesmo. Anfitrião, a fama ruim dele era comentada por várias pessoas. O Raimundo vivia brigando em bares, devia dinheiro para algumas pessoas perigosas e estava sempre bêbado pelas ruas. Muitas vezes saía batendo nas casas das pessoas só para incomodar. Talvez por isso que ninguém tenha sentido muito a sua falta quando ele sumiu. Eu confesso que não tenho muitas lembranças do homem, então boa parte que vou contar foi relatado por um rapaz chamado Renato, que era um amigo meu, e que chegou a conhecer o Raimundo e até frequentavam os mesmos lugares na época. Em 2002, no ano do ocorrido, a esposa pegou a filha de 1 ano e foi embora para o Nordeste, onde tinha família. Isso deixou Raimundo furioso e ainda mais perdido na bebida e nas brigas. Ele largou o serviço e começou a cometer pequenos delitos nas cidades próximas, sendo até preso algumas vezes, mas sempre solto em seguida. Naquele tempo,
a região era esquecida pelas autoridades. Então as coisas sempre se repetiam e o Raimundo se livrava da prisão e voltava para a rua, causando mais problemas. Isso ocorreu durante vários meses. Eu fiquei sabendo que ele chegou a roubar até o sítio onde trabalhou e que se escondia em um terreno onde havia uma construção abandonada e inacabada. Como estava sem casa, diziam que ele morava naquele lugar também. Foram tempos bem difíceis e violentos naquela época, e as pessoas sempre tinham que ter cuidado para sair de casa, especialmente à noite. Foi aí que as coisas começaram a complicar ainda mais, pois se iniciaram rumores que um animal estranho estava aparecendo em alguns sítios, e sempre aparecia algum animal sem vida no dia seguinte. No começo eram algumas galinhas, mas depois de um tempo as coisas foram piorando, chegando a aparecer um cavalo e uma vaca no pasto em uma situação assustadora. As pessoas não sabiam do que se tratava, e as poucas que diziam ter visto a tal criatura não eram confiáveis. E uma delas era o próprio Raimundo, que um dia no bar estava mais bêbado que o normal e ficava gritando para todos que tinha visto o diabo em forma de bicho no mato. Segundo ele, viu aquela coisa próximo ao barraco que ele estava morando. Mas é claro que ninguém dava bola, especialmente para o que ele dizia. E como quase ninguém tinha visto tal coisa, acabou se tornando apenas uma lenda local. Ainda assim, o movimento nas ruas à noite caiu bastante naquele período do ano. Anfitrião, então chegou uma noite que, após cometer um furto em uma casa de uma cidade vizinha, o Raimundo apareceu no bar e ficou bebendo. Ele parecia mais perturbado que o normal. Ficou querendo arrumar briga e confusão com qualquer um que passava. Até que ele se aproximou de um sujeito que estava sentado no canto do bar bebendo e começou a xingar e falar um monte de bobagem para ele. Pelo que me contaram, aquele sujeito não era da cidade e apareceu uns meses antes desse fato. Ele era um homem pardo, com quase 1,90 m de altura e bem magro. O Raimundo começou a fazer piada com a sua altura e sua magreza. O sujeito pacientemente ignorou as provocações, até que o Raimundo acabou tropeçando nas suas próprias pernas e derrubou cerveja no rosto do homem sentado. Na hora, ele ficou enfurecido, se levantou da mesa limpando o rosto e saiu pela porta do bar. Quem viu a cena disse que o rapaz estava com um olhar raivoso. O dono do bar foi até o Raimundo e disse que era hora de ir para casa, que não o serviria mais naquela noite. Mas claro que ele não aceitou bem e saiu quebrando umas cadeiras e até derrubou uma mesa, causando mais prejuízo. Só quando o dono do bar ameaçou ligar para a polícia que ele parou e resolveu ir embora. Naquela altura já era tarde da noite, por volta das 11 horas, quando ele saiu pela porta trançando as pernas e seguindo pela rua de chão de terra até o terreno onde ele estava morando. Por conta da vida que tinha, o Raimundo andava armado. Ele tinha um revólver velho que roubou de um sítio. E todos sabendo que ele era um homem imprevisível, ninguém se aproximava. Um dos poucos homens que o Raimundo ainda respeitava era o dono do bar que frequentava, até porque era o único que atendia a ele. Anfitrião, ele foi andando até o seu barraco e foi durante esse trajeto que ele teve uma surpresa que provavelmente acabou com a sua vida ou o fez fugir para sempre da cidade.
A partir desse ponto do relato, tudo não passa de especulação de pessoas que viram algumas coisas estranhas e outros que alegaram ter encontrado pertences dele sujos de sangue, o que levou a criarem essas teorias sobre o que aconteceu. Pelo que falaram, no caminho de volta, o Raimundo saiu berrando e fazendo arruaça até chegar perto do terreno onde ele morava. Um vizinho, que dizem ter sido a última pessoa a ter visto o sujeito, alegou que o Raimundo estava gritando com alguma coisa, mandando-se afastar. Em seguida, houve um disparo e outro grito, e depois um uivo alto e distante, e tudo silenciou. Já outra pessoa disse que nesse momento que o Raimundo começou a gritar, viu um animal muito grande no fundo da rua entre um matagal. Aquilo estava perto do terreno onde ficava o barraco do Raimundo. Segundo a testemunha, disse que ele começou a correr enquanto o animal, que parecia ter uma pelagem escura, o perseguia dentro do matagal. Em seguida, veio o disparo e um tempo depois, ele disse ter ouvido um uivo alto e tudo ficou em silêncio logo em seguida. O fato é que, depois daquela noite, o Raimundo não foi visto por mais ninguém na região. O dono do bar chamou a polícia depois que soube dos disparos e eles foram até o barraco no terreno abandonado. Eles encontraram vários pertences do Raimundo no local, mas nenhum sinal do homem. Porém, a alguns metros do terreno, eles acharam uma camiseta rasgada, ensanguentada e um tênis jogado no matagal, também com marcas vermelhas. Foi aí que se iniciou a história que ele havia sido atacado por um lobisomem, a mesma criatura que estava indo nos sítios e tirando a vida de outros animais. No bar onde o Raimundo frequentava, começaram a falar que aquele sujeito que ele havia derrubado bebida era a criatura. Muitos moradores começaram a perguntar em volta sobre o sujeito, mas ele também não foi mais visto no local. Para acalmar os ânimos das pessoas, a polícia falou que o Raimundo só havia ido embora da cidade. Afinal, não encontraram nenhum corpo, apenas a camiseta e o tênis, mas aquilo foi considerado apenas circunstancial. Mas a história que se espalhou pela cidade é que na volta para casa, o Raimundo esteve de frente com aquela fera de pelagem escura e saiu correndo, sendo perseguido mata dentro. Tentou dar um disparo com o revólver, mas que não acertou o bicho que o atacou, rasgando a sua camiseta e arrancando o tênis e o levando para a mata escura, sumindo com seu corpo para sempre. Ao menos foi isso que se espalhou na região e o que me contaram depois de algum tempo do ocorrido. Eu confesso que fiquei bem impressionado com esse relato, deixando o mistério sobre o que fim levou o sumiço daquele homem no ano de 2002. Enfim, anfitrião, esse é o relato que eu queria contar. De fato, ninguém realmente sabe o que aconteceu com Raimundo, mas ele nunca mais foi visto na cidade. Os ataques de animais pararam depois de um tempo e aos poucos tudo voltou à normalidade e ninguém mais lembrava dele. No final das contas, acho que a maioria das pessoas ficaram aliviadas com seu desaparecimento, pois o Raimundo era um problema para todos os moradores e ninguém sabia o que fazer. Mesmo que isso pareça cruel, provavelmente a fera fez o que muitos gostariam de fazer para voltar a ter um pouco de paz na região. Eu só sei que também acho que ele foi vítima de um lobisomem,
pois eu acredito que essas criaturas existem. Há muitas histórias que parecem apenas causos, mas que podem realmente serem reais. Então tomem cuidado com quem arrumam confusão à noite, pois podem estar entrando no caminho de uma dessas criaturas, além da imaginação. Você gosta das histórias de lobisomens contadas pelo canal? Então considere levar para casa o livro dos Relatos da Fera. O livro está à venda nas melhores lojas online. Link na descrição e no comentário fixado. Esse foi o relato de hoje. O que vocês acharam? Deixe seus comentários e não se esqueçam, clique em curtir e compartilhe nas redes sociais. E se você chegou aqui no canal por alguma indicação do YouTube, aproveite, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais. Continue vendo os melhores relatos além da imaginação nessas recomendações na tela.